Ora bem, eu sou software engineer, diz a minha companhia que eu trabalho neste momento, sendo que eu literalmente só tenho o secundário feito para isso. Eles lá sabem. Eu atualmente desenvolvo softwares de educação para uma das maiores empresas de educação da Europa, que é a Academic Software. A forma como eu escrevo o código muitas das vezes faz-me lembrar poesia. É só uma forma diferente de escrevermos textos, de escrevermos ideias. Claro que estamos a escrever ali um manual de instruções para o computador, mas da forma como a gente escreve, dos efeitos é poesia ou mesmo literatura para os nossos computadores. Em vez de termos humanos a ler, não, na realidade quando escrevemos código é para humanos e para computadores. Temos só mais um público-alvo extra do que um escritor normal. Sendo que hoje em dia já temos as AIs que também já andam a ler os textos humanos para aprender umas quantas coisas. Por isso até os escritores também já estão a escrever para as nossas queridas máquinas. Mas pronto, é só uma opinião. A área da programação, simples, muito simples. Isto quando a gente vive no nosso país e o salário começa a falhar, a gente tenta procurar umas coisas melhores e eu há uns 4 anos quase vi uma publicidade no YouTube sobre a Academia de Código em que falava: queres aprender a programar, vem fazer um bootcamp connosco. E é claro, depois de umas pesquisas rápidas deu para ver que os salários eram tipo 2, 3 vezes mais altos do que o salário mínimo na altura, né? Mesmo hoje em dia ainda continua a ser muito mais alto do que isso. Epá, foi o que me levou a ir para esta área. Claro que depois já cá dentro, uma pessoa já começou a gostar dos desafios, estimula a curiosidade, estimula a criatividade, as ideias, uma pessoa começa a explodir com as possibilidades e, claro, vais criando aqui, vais criando ali e hoje em dia estou mesmo apaixonado pela área, completamente. Antes da programação já fiz tudo um pouco. Já fui técnico especialista de limpeza, técnico de manutenção, já trabalhei numa fábrica elétrica em Setúbal, já fui tubista, já fui soldador, já fiz tudo um pouco. Eu até já trabalhei também na restauração, por isso também já trabalhei como recursos humanos, recrutador, não da área da informática, recrutador neste caso era de retalhos de carne e por outras áreas. Já fui mil e uma coisas para assim dizer. Digamos que dos meus 20 aos 30 fiz tudo um pouco. Nem sabia o que eu queria para a vida e pronto, andava à exploração e a ver, tanto que também já viajei, mesmo lá fora, cheguei a ter equipas de técnicos de eletricidade, técnicos de manutenção, principalmente também quando vivi na Escócia, já dei aulas, já fui formador, de formação cívica também, atualmente. Como júnior, era expectável eu estar nas reuniões, criar features e a documentação dessas features e começar a fazer alguns testes. Como medium, era expectável de mim fazer as reuniões, o código, a documentação e os testes em condições e estarem em reuniões de melhorias, dar ideias e contribuir para a melhoria de todo o produto e da equipa que está inserido. Como sénior, é tudo o que já está anteriormente, mais o facto de ainda eu ter que ser capaz de perceber várias ideias de várias pessoas, mesmo que eu não faça parte da equipa técnica, como os clientes ou mesmo funcionários da empresa, para os produtos internos da empresa ou mesmo para produtos exteriores em que os funcionários poderão ter feedbacks de clientes ou as suas próprias ideias e perceber se aquilo é possível ou se não é possível e ter a possibilidade de criar nessas tarefas, dividir nas várias tarefas pequeninas e espalhar pela equipa ou eu fazer algumas delas. Assim resumido. Agora, qual é o próximo passo a seguir a sénior? Ainda não cheguei, lá cheguei. Hei de lá chegar. Escrever a poesia. Literalmente. Pegar nas ideias, meteres num computador e vês ela a aparecer. É uma coisa que vai construir algo. Quando a gente começa a criar algo e começa a ver aquilo a acontecer e a aparecer, é a parte que eu mais gosto. Mas acordar para ir às reuniões. Então, sim, se formos assumir assim um básico, que é as pessoas mais introvertidas, que têm muita dificuldade em falar para o público, o ideal é mesmo procurar na área da programação algo que seja só criar ferramentas. Ferramentas para outros desenvolvedores ou ferramentas simples internas das empresas. Porquê? Porque normalmente são situações em que não requer muito contacto. Alguém vai falar, olha, a empresa precisa disto, disto e disto. Ele faz, mesmo que haja problemas. Como são testes internos, ferramentas internas, não impactam os clientes, as empresas por norma não queixam, não fazem, nem batem muito na cabeça, olha, resolve isto, corrigi isto, acrescenta isto e acabou. E entretanto, podes ser programador, receber um salário de programador e trabalhar nesta área e desenvolves as tuas capacidades para isso.
Já se fosse uma pessoa mesmo assim introvertida, mas que já está mais à vontade para falar, está nas reuniões, então qualquer trabalho normal de júnior serve perfeitamente, desde que não estejas em projetos de alto stress. Sejam coisas que estejam a começar, que tenham longos prazos de validade, tipo meses, mesmo anos, ou então entrar em projetos já de longa data em que já está tudo estruturado. O que acontece é, de vez em quando vem uma feature nova, mas normalmente é mais o legacy code, renovar o código ou fazer manutenção dele. Normalmente esse tipo de projetos, como introvertido e com pouca, mas um pouco mais à vontade de falar com as pessoas, bate perfeitamente bem. Porquê? Porque não tens de falar com muita gente, as equipas normalmente não são muito grandes e não há assim muitas reuniões. Já se fores uma pessoa introvertida, mas que já está a começar a estar mais à vontade, começa a ter a personalidade um pouco mais para fora e a falar, então qualquer trabalho de desenvolvedor, desde que não seja coisas de stress, qualquer um serve. Já se fores extrovertido, aqui é que poderá ser mais complicado. Porquê? Porque assim, se fores um extrovertido que não tem problema nenhum em falar com toda a gente, que gosta de estar sempre a falar, trabalho de escritório, faz perfeitamente, desde que consigas fazer o teu trabalho e o teu manager ou colegas não estejam-te a dar na cabeça, vá para o escritório, aproveita a vida de escritório. É como se costuma dizer, as conversas paralelas normalmente é o que dá o valor ao teu trabalho, porque podes sempre pedir uma opinião, uma ajuda aqui e aquele outro. Já se fores um extrovertido que gosta de estar um bocadinho mais no seu cantinho, e também qualquer trabalho de desenvolvedor serve. Agora, porque é que eu até agora ainda não disse nenhum para trabalhos estressantes? Porque normalmente os trabalhos estressantes são para o pessoal que não é nem introvertido nem extrovertido. São pessoal que é literalmente focado 100% no trabalho. Esses sim, gostam dos projetos de stress porque eles sentem aquela adrenalina de recebem a tarefa, têm que pressão, pressão, pressão e eles entregam aquilo a correr independentemente da qualidade do código. Não interessa, há uns que fazem bons, outros que fazem menos, não interessa. Entregam, sentem aquele orgulho e estão sempre a evoluir, evoluir, evoluir. E tu tens muitos exemplos disso. Se pegares no Twitter, ou neste caso o X, quando o Elon Musk comprou e despediu, muita gente se queixou que não era assim que devia trabalhar, mas esquecem-se que, pelo menos daquilo que eu entendo, ele, quando tem uma empresa com poucos trabalhadores, os trabalhadores que ele tem são o tipo de pessoas que gostam mesmo de sentir pressão, sentem-se bem com pressão e gostam de ter mesmo prazos apertados e programar mesmo duro. Esse tipo de pessoas claramente gostam de projetos de stress. Não é o que eu gosto, mas eu já conheci pessoas assim e tu olhas e dizes... Por isso, isto é um pequeno resumo que eu te posso fazer. Depende muito da personalidade. E mesmo isto, tudo o que eu te falei, tens que ter sorte, porque podes ir para um projeto estressante e tens que te aguentar. O que eu te posso dizer é, faz muitas entrevistas, faz, nem que seja para praticar, e quando começares a receber propostas, não aceites logo a primeira. Dá pelo menos uns dias só para ver se aparece outra e depois analisas. E não tenhas problema em recusar propostas. Se tiveres a opção, ou se a tua qualidade de vida te permitir isso, não tenhas problema em dizer que não. E outra coisa, como a maior parte dos contratos sem termos tem aquele período experimental de 6 meses, que é o que está na nossa lei portuguesa, se tu aceitas um trabalho hoje e daqui a 4 meses recebes outra proposta melhor, podes saltar de um lado para o outro sem problema, ninguém te vai penalizar por causa disso. Por isso, não tenhas medo de arriscar. Se já arriscaste para ser programador, o que é mais um bocado? Ok, mais ou menos é isto que eu tenho assim de que possa falar. Se fores um júnior em Portugal a querer um contrato sem termo, é expectável o salário normal líquido, já com os descontos todos feitos e com os subsídios de alimentação, a rondar os 950 mil euros. Isso é o normal de entrada, pelo menos daquilo que eu conheço. Mas há quem consiga até 1.200, ou, dependendo da empresa, podem até ir para os 1.600. Que é melhor, mas pronto. Quando já começas a ter 2, 3 anos de experiência, já é expectável tu estás já entre os 1.300 a 1.600. Atualmente já se começa a ver esses valores para mediums. E para séniores, já se começa a esperar 1.600 a 2.000. Isto a trabalhar para empresas portuguesas e algumas internacionais com escritório em Portugal. Mas, e está aqui o mas, dependendo das tuas skills sociais, ou o que o pessoal hoje em dia chama as soft skills, mas aquilo não deixa de ser as tuas competências sociais, até podes conseguir salários menores. Eu conheci júniores que começaram com 2.100 líquidos por causa das suas capacidades de conversa, estarem à vontade, conseguirem vender o seu bullshit ao lado contrário. Por isso é complicado. Partes positivas.
cheguei a trabalhar como freelancer por uma associação italiana de combate dos direitos humanos na Ásia. Desenvolvi toda a parte de software que eles precisam de suporte para essa associação e, claro, tive orgulho no que fiz porque ajudei a criar algo que está a ajudar a melhorar a vida de outras pessoas noutro continente, mesmo que não seja diretamente, mas dei o meu suporte. Claro que foi pago, mas seja como for, há orgulho de ter-se criado aquela ferramenta e ainda hoje em dia é usado, mesmo passado 2 anos, eles nunca mais pediram atualizações. Significa que aquilo está lá feito, não tem descoberto bugs, está a funcionar corretamente, tem estrutura. Por isso, com isto, o que eu só quero dizer é que mesmo que estejas a trabalhar, não tenhas medo de aceitar pequenos projetos, ou projetos internacionais, ou outros projetos de amigos, para expandir o teu leque de experiência e coisas que podes fazer. O problema não foi a empresa, foi o cliente. Mal comecei, fui logo o primeiro desenvolvedor de front-end do projeto. Eu, acabei de sair, sem experiência, e meti-me logo responsável, entre aspas, de todo o código do front-end. Claro, tinha algum acompanhamento, mas disseram, olha, vai fazendo. Então o que acontece? Ao fim de 2 meses, as coisas estavam todas a funcionar e de repente foi preciso pôr streaming de vídeo, ou neste caso fazer o upload de vídeos. E eu fiquei a olhar para o meu manager e dizer, como é que eu vou fazer isto? Porque o nosso API de front-end para o back-end garantidamente não é capaz de fazer isso. Claro, mostra-me lá o código. Ele, como é que tu fizeste isto? Isto só dá para mandar texto? Pois é. Então o que acontece? O projeto cresceu, tínhamos vários views, o projeto já tinha alguma complexidade e de repente foi preciso acrescentar uma feature que era fazer um upload de vídeo para o back-end e eu... Ups! Como é que eu faço isso? Foi assim um grande impacto que eu apanhei. Para lá, como assim? Pronto, este foi assim o mais marcante na parte negativa de experiência com código. A maior dificuldade que eu encontrei até hoje, e de vez em quando ainda me acontece, é o síndrome de impostor. Acreditem, quando tu enfrentas uma coisa nova, seja uma tecnologia nova, e tu dizes, what? Não percebo nada, mas entretanto os teus conhecimentos valem alguma coisa, continua a ser a maior dificuldade, porque assim, eu quase que mensalmente as features ou as coisas mais difíceis para o front-end vão parar a mim. Eu sou o go-to-go. Seja nos projetos que eu trabalho, seja num projeto de outras pessoas, que eles vêm pedir-me a minha opinião e a minha ajuda por causa disso. Então o que acontece é, de vez em quando, eu sou apanhado assim com algo que eu não estou habituado, eu penso, e depois tu, quando estás ali 5 ou 10 minutos a pensar e tu não consegues sequer dividir o problema em coisinhas mais pequenas e tu começas a dizer, mas será que eu consigo fazer isto? E tipo, tens aqueles segundos de duvidas de ti próprio. Eu como júnior dividava isto por horas, hoje em dia divido só por alguns segundos, mas isso continua a ser a maior dificuldade a mesma, é o síndrome de impostor. Como é que eu resolvo? Quando era júnior ia ver filmes de ficção científica, sentir aquela adrenalina toda, ou os de ação, ok, estou mais feliz, bora. Hoje em dia penso no meu passado, outra vez, mas pronto, mas o que eu quero dizer é que não há uma solução fixa, enquanto para mim era ver filmes de ficção científica ou de ação, outros será o fumar, ou beber o café, ou sair com os amigos, mas a questão é, ninguém é tão incompetente assim. É como se costuma dizer, qualquer macaco pode escrever código, bem ou mal qualquer um consegue, por isso qualquer um consegue, todos nós conseguimos. Agora, o resultado do código, depois aí já vai depender da tua experiência, do teu esforço, dos teus estudos e, claro, da tua paciência para procurar uma solução. Se o projeto o permitir. Que esse é que é o principal problema. Uma das coisas que eu comecei logo a fazer é que, tendo em conta que eu tive um parente meu, neste caso meu pai, que se conseguiu reformar aos 48 anos, eu disse para mim, ok, se ele consegue, eu também consigo. Só que, claro, ele começou a descontar já muito, muito novo. Também eu, mas não é bem a mesma coisa, porque ele era funcionário público. Então o que acontece? O meu sonho é conseguir-me reformar antes dos 50. Mas quando digo reformar, não é estar a receber reforma, é não precisar estar a trabalhar para o outro e estar a ter um salário fixo. Conseguir, sei lá, ter a minha própria startup ou ter a minha própria empresa. Coisas assim. Então uma das coisas que eu comecei a fazer foi exatamente começar a fazer isto. Inicialmente estudava muito, para ganhar conhecimentos e experiência, e atualmente agora começo a ter tempo, conhecimento e a experiência para começar a fazer um freelancer aqui, registrar uma patente ali, criar um software para o outro em que me pagam alguma mensalidade, começar a fazer networking, explorar e ver o que é que se consegue. Então o meu sonho é, se for possível, no máximo daqui a 10 anos,
estar 100% e financeiramente livre. Quando digo estar financeiramente livre, não é estar a gastar 1 milhão de euros por dia. É não precisar me preocupar com o dinheiro do ponto de, se eu sair à rua e gastar 30 euros naquele dia, não me vou sentir mal. Atenção, financeiramente livre não significa poderes gastar 1.000 ou 2.000 por dia, não. É poderes gastar os seus 30, 50 euros por dia e não teres problemas com isso. Tem sim, atualmente vivemos numa sociedade em que um dos nossos grandes problemas é termos ideias muito fixas, do género de tudo o que é técnico não é para todos e tudo o que é social é esquisito se vis homens a fazer isto. E uma das coisas que eu me apercebi muito ao mudar para a área da programação foi que eu tive que cortar tudo, mas tudo o que eu fui aprendido pelos outros e começar a criticar tudo. Agora que eu acabei o que eu vou falar, agora sim, vou então fazer. Então, assim, o que eu tenho aprendido como programador e muito daquilo que eu tenho estudado e visto é que deves literalmente criticar tudo o que tu aprendes. Perguntar o porquê. Agora, ao fazeres isso, tens de estar preparado para duas coisas. Podes não duas coisas que só tornam-se em 4 escolhas, que é, podes compreender algo e não aceitar, podes compreender algo e aceitar, podes não compreender algo e não aceitar, e podes não compreender algo e aceitar. Desde que tu percebas que todas as tuas escolhas, todos os inputs e outputs que tu fazes são estes os 4 resultados possíveis, tens que usar estes 4 resultados possíveis para literalmente lidares com o mundo. E a única forma de teres estes 4 resultados é se criticares tudo, mesmo que não compreendas. Agora, também tens de estar à espera que o outro lado te diga, olha, não estou interessado em falar, não estou interessado em responder, e aí podes não compreender e aceitar, mas o que eu digo é, não confies em tudo o que tu aprendeste dos outros, critica, excepto o amor, porque aí já poderá ser complicado se começas a criticar e duvidar de tudo o que tem no amor, aí entras num buraco negro que leva-te à depressão, garantidamente, mas se tirar isso, duvida de tudo, lê tudo, questiona tudo e tenta sempre ter um resultado de um dos 4. Podes compreender e aceitar, compreender e não aceitar, não compreender, aceitar, não compreender e não aceitar. Praticamente é isto.